Bom dia, queridos irmãos, minhas queridas irmãs, bom dia. Estamos aqui em mais um domingo para compartilhar a palavra do Senhor, para ter esse tempo de comunhão, de edificação, mesmo que distante um pouco, através da mídia, mas é um grande dia e uma grande oportunidade. Espero que você esteja bem, debaixo da graça, cuidado pelo Senhor, protegido aí pela graça do Senhor e animado, olhando para frente na certeza de que nós vamos vencer em Cristo Jesus. Que Deus abençoe seu dia. Eu quero compartilhar com você o texto que está em Colossenses, a Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Eu vou ler do 6 até o versículo 23. Paulo está desafiando aquela igreja a progredir, a vigiar contra falsos ensinos, falsas doutrinas e se firmar cada vez mais em Cristo, sem se deixar vencer pelo legalismo dos judaizantes, pelas práticas ascéticas ou muitas vezes infundadas, legalistas, que não trazem nenhum benefício para nós. E eu quero continuar a ideia do último vídeo. Eu falei no último vídeo que Jesus Cristo é libertador, o Evangelho é libertador. E eu quero falar sobre isso, raízes e asas, fundamentos que nos libertam, ou fundamentos libertadores. É o que nós vimos aqui o apóstolo Paulo, que nós vemos o apóstolo Paulo descrever ou recomendar na sua palavra. Vamos agora acompanhar e eu espero que você esteja guardando essa palavra no seu coração. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas do despojamento do corpo, da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, do qual igualmente foste ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que é o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, no qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando principados e as potestades, publicamente o expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, o dia de festa, o lua nova, o sábado, porque tudo isso tem sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, protestando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e alimentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morreste com Cristo para com os rudimentos do mundo, porque, como se vivesse no mundo, vos sujeitais às ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tal coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de a si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Palavra
muito pertinente naquele contexto em que o apóstolo Paulo está vendo aquela comunidade de Colossos sendo contaminada com ensinos estranhos ou com o velho fermento da religiosidade, do farisaísmo, do legalismo, e aí misturado também com já o início aqui do gnosticismo e práticas filosóficas vãs ou sutis que vinham contaminando a igreja. Então falei no último vídeo que Jesus enfrenta esta batalha ali com os fariseus, quando Jesus Cristo vai comer com Levi, na casa de Levi, com os pecadores. Eles acusam Jesus, ou não entendem por que Jesus está comendo com os pecadores, e Jesus, na ocasião, disse que os doentes é que precisam de médico. Jesus não veio chamar justos, ou que se acham justos, mas os pecadores ao arrependimento. E aqui está o apóstolo Paulo, depois de fundar a comunidade, orientando a comunidade a ter cuidado de novo, ou novamente, com estes ensinos, ou estas práticas religiosas, vãs, vazias, que só confundem ou só desviam as pessoas do caminho. E eu quero então destacar aqui 3 desafios para nós, igreja. Nós precisamos continuar vigilantes, continuar firmes naquilo que importa, naquilo que de fato tem valor para Deus. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo disse que o nosso desafio e a nossa vigilância, o nosso cuidado é permanecer fundamentado em Cristo. Ele diz: como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicado, edificado e confirmados na fé como foste instruídos. Então Jesus Cristo é o centro da nossa vida. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Jesus Cristo é aquele que inaugurou esse novo tempo da graça. Jesus Cristo é aquele que trouxe vida nova, tempo novo, um tempo que a gente chama de Novo Testamento, onde ele vai abolir as velhas ordenanças, ou vai nos libertar do religiosismo ou da religiosidade vazia, vai nos libertar de toda a opressão e de tudo aquilo que havia de maldição na lei. Ele se fez maldito por nós na cruz. Então Jesus Cristo é o centro da nossa fé e deve ser e continuar sendo. E por isso nós devemos ter muito cuidado para não confundir Cristo e o Evangelho com filosofias sutis, vãs. Gente que consegue elaborar sistemas religiosos, filosóficos, muitas vezes sutis, que parece até que tem algum valor, mas não tem nenhum valor diante do Evangelho, diante da obra de Cristo, diante da pessoa de Cristo. Não confundir Evangelho com tradições dos homens. Ao longo do tempo, os homens vão criando sistemas religiosos, estruturas, muitas vezes pesadas, e a religião vai aprisionando as pessoas em suas tradições, em seus mandamentos humanos, e muitas vezes está de novo escravizando as pessoas que Cristo libertou, ou trazendo jugo para as pessoas, julgos desnecessários que não tem valor nenhum. Cuidado para não confundir evangelho com rudimentos do mundo, estas coisas mundanas que muitas vezes são também acrescentadas ao Evangelho, que também não tem nenhum valor. Portanto, o que o Paulo está dizendo é: ande em Cristo, crie raízes, fundamentos, radicados e edificados, confie na graça do Senhor, coloque a sua fé no poder e na obra de Cristo que Ele fez na cruz, e cresça em ações de graça. Não esqueça que é tudo por conta da graça do Senhor, que o seu coração seja cheio de graça. O segundo desafio, que Paulo está colocando aqui é: cuidado para você não perder de vista a obra da cruz, a obra feita na cruz, a obra que Cristo realizou lá, lá na cruz. E aí ele diz que nós devemos ter cuidado, porque temos que entender por que Cristo veio, a missão de Cristo, quem é esse Cristo, a razão dele ter vindo. Ele é Deus que habitou
entre nós. Nele tem toda a plenitude de Deus, da divindade. E foi Ele que veio, se tornou carne, habitou entre nós para revelar o plano perfeito de Deus, o plano perfeito do Pai, de nos resgatar, de nos libertar, de nos tirar do império das trevas, de tirar a condenação que estava sobre nós, a obra da cruz. Ele vai dizer isso, que nós precisamos sempre focar na obra de Cristo, entender que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, como ele diz aqui. Nós estamos mortos pelas nossas transgressões. Nada que nós venhamos fazer sem Cristo tem valor. Nenhuma obra pode salvar. Ninguém pode se salvar por mérito próprio, por justiça própria. Sempre Jesus, nós precisamos entender o porquê que ele veio e se entregou lá naquela cruz por nós. Portanto, o texto diz que havia uma sentença de condenação. O salário do pecado era a morte, mas o texto diz que ele, pela sua carne, sofreu na cruz, pelos seus cravos, pelas suas pisaduras. Nós fomos perdoados de todos os nossos delitos. E o texto diz, e tendo cancelado o escrito de dívida, havia uma sentença condenatória, nós éramos devedores, nós éramos todos devedores. Nós deveríamos morrer, mas ele morreu em nosso lugar. E ele então aboliu, destruiu lá naquela cruz esta sentença que nos era prejudicial, todas as ordenanças, removeu inteiramente e cravou na cruz, e triunfou na cruz sobre principado e potestade, expôs ao desprezo, e agora ele triunfou e nos deu vitória. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Nós precisamos ter cuidado de não nos perdermos na caminhada, nesta religiosidade muitas vezes vazia, e esquecer que Cristo é suficiente, o seu sacrifício é suficiente, a sua obra na cruz é inigualável. Não há quem possa comprar a alma, a vida de uma pessoa. Custou o sangue de Jesus. Ele nos poupou da morte e do inferno. Ele nos tirou das garras de Satanás. E ele nos fez uma nova criatura quando ele fala aqui do batismo. E nós fomos sepultados juntamente com ele no batismo. E nos ressuscitamos mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Como Cristo ressuscitou, uma vez que nós abraçamos a fé, cremos em Cristo, fomos batizados, isto é, nós recebemos o selo e a garantia de que pertencemos a Ele, a marca de que pertencemos a Ele. Agora nós nascemos de novo, nós somos nova criatura, como eu já falei aí na gravação passada. Aquele que está em Cristo é nova criatura. E o batismo é símbolo desse lavar regenerador e dessa novidade de vida que nós agora recebemos ou abraçamos ou temos em Cristo Jesus pela fé. Portanto, querido, nós precisamos entender esta obra maravilhosa da graça, essa obra maravilhosa de Cristo na cruz, para não nos deixarmos novamente sermos prisioneiros de religiosidade vazia, de mandamentos vãs, de filosofias sutis, de tradições humanas que querem que nós, mais uma vez, nos submetamos e sejamos escravos. Portanto, em terceiro lugar, cuidado para não perder a sua liberdade em Cristo e submeter à tirania dos religiosos farisaicos. Não perca as suas asas. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas capítulo 5. Cristo nos libertou do pecado, nos libertou da morte, nos libertou da culpa, nos libertou do inferno, da condenação. Cristo nos libertou dos sistemas religiosos vazios, e agora Ele nos convida a fazer parte da sua igreja, do seu corpo, onde Ele é o cabeça, para que nós possamos crescer. E aí é importante você saber diferenciar também. Se você tem que diferenciar evangelho de filosofias vãs, de tradições humanas, de rudimentos do mundo, você precisa diferenciar aquilo que é capricho humano, mandamento humano, loucura humana,
muitas vezes, preceitos doutrinários dos homens, daquilo que é a verdadeira disciplina espiritual que nos faz crescer. Está aí no versículo 19. Versículo 18 e 19, o apóstolo Paulo está dizendo: ninguém se faça árbitro contra vós outros. Ninguém, pretextando humildade e culto dos anjos, e baseados em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Tem gente que, em vez de ser guiado pela palavra, pela oração, pela uma vida de comunhão com Deus, de sacrifícios de louvor, de ações de graça, como diz a palavra do Senhor em Hebreus 13, em vez de estar alimentando-se da comunhão dos santos, da edificação mútua, em vez de estar vivendo a fé cristã no corpo de Cristo, crescendo saudável, estão sendo escravizados por gente que diz que tem visão, revelação, e aqui está dizendo até culto de anjos. Muitas vezes dizendo coisas que Deus não disse, falando de revelações que Deus nunca revelou. Nós precisamos nos deter na revelação plena da palavra do Senhor, básica, suficiente, que é a palavra. Então, cuidado para que você não seja escravo por novas revelações. Cuidado para você não ser escravo de falsos cultos, de sacrifícios. E muitas vezes, estando ainda praticando coisas para ver se é abençoado, pagando para ser abençoado, e por aí vai. Paulo está dizendo: se você morreu com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesse no mundo, vos sujeitais de novo a certas ordenanças, como se vivessem aí de novo escravizados, não manuseis isso, não prove naquilo, não toque naquilo outro, segundo as doutrinas dos homens. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, de falsa humildade e de rigor ascético, não tem valor nenhum contra a sensualidade ou contra o pecado que luta na nossa vida. Portanto, tenha cuidado, querido, com essas coisas. Se firme em Cristo. Eu quero concluir dizendo: Cristo seja o centro da sua vida. Cristo que nos salva, Cristo que nos ama, Cristo que nos libertou, Cristo que nos comprou com seu sangue. Ele nos faz nova criatura. Ele nos faz pessoas novas. Ele nos faz pessoas com novos valores para viver em liberdade, em amor, onde a única obrigação que nós temos agora é servir ao Senhor com o nosso coração alegre e grato e vivermos em amor uns para com os outros. Tenhamos cuidado para não reduzir o Evangelho muitas vezes a religiosidades vazias. Cristo nos capacita com sua graça. Cristo nos capacita para vencer e ir vencendo o pecado das nossas vidas. O pecado que continua aí muitas vezes, e muitas vezes pessoas, para vencer o pecado, começam a fazer correntes, sacrifícios e coisas que não resolvem. O que resolve é você confiar na graça daquilo que Cristo fez por você. Cristo é suficiente. Você não precisa mais de sacrifício, de submeter a lideranças que exijam de você cultos, muitas vezes estranhos, costumes, usos, rigor ascético, renúncias infundadas. Não confunda disciplinas saudáveis. Você precisa ler isso aqui, Celebração da Disciplina, de Richard Foster. Aqui está as disciplinas saudáveis, que nós precisamos, como cristão, praticar. Não confundir essas disciplinas saudáveis com proibições, com tradições que escravizam. Peça sabedoria a Deus e discernimento. Conheça, permaneça, ande, se fundamente em Cristo, tenha raízes profundas e seja livre de todos esses sistemas diabólicos, humanos, mundanos, que muitas vezes têm feito as pessoas verdadeiros robôs, pessoas doentes, pessoas loucas, pessoas muitas vezes que estão mais escravas do que antes, quando não eram cristãos. Tenha muito cuidado, leia a palavra, se fundamente na palavra, cresça na palavra e que Cristo seja suficiente na sua vida. Deus te abençoe e lhe dê um bom domingo, em nome de Jesus.